Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre a história do rei Peca. Peca, rei de Israel. O nome Peca significa aberto. Veja bem, Peca, filho de Remalias, ele foi o 18º rei de Israel depois da divisão do reino, isso é o reino do norte e o reino do sul. Esse rei, ele vai reinar durante 20 anos em Samaria, como capital. E como que ele vai assumir o reino? O início do reinado dele foi o seguinte: Peca, filho de Remalias, ele vai conspirar contra Pecaías, que era o rei, filho de Menahem, outro rei de Israel, né? Então Peca vai conspirar juntamente com Argobe, Arié e outros 50 homens de Gileade, tá? Outros 50 gileaditas. Peca vai matar Pecaías e vai reinar em seu lugar. Então ele começa o seu reinado a partir de uma conspiração. Guarde isso, ok? Assim como todos os reis de Israel, Peca também vai pecar, peca, pela idolatria, quando ele acompanha os ídolos de Jeroboão, filho de Nebate. Esse foi o primeiro rei de Israel depois da divisão do reino. Então o que Jeroboão fez? Ele fez os bezerros de ouro, né? Instalou um bezerro em Dan, outro em Berseba. Então, Peca vai manter essa idolatria e por causa da idolatria, Tiglat-Pileser ou Tiglat-Pileser, né? Alguns historiadores, eles dizem que Pul, rei da Síria, foi o mesmo Tiglat-Pileser. Isso eu até citei no vídeo sobre Menahem, o rei Menahem. Porém, tem um versículo que me deixou pensativo acerca disso e dá a impressão de que Pul fosse, na verdade, pai de Tiglat-Pileser e eles estariam fazendo um reinado durante um período em corregência. Qual é a base para isso? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, verso 26, onde vai citar Pul, rei da Assíria, e também Tiglat-Pileser, rei da Assíria também. Isso é óbvio que isso é possível quando você tinha um pai reinando e já colocava o seu filho para reinar. Isso é chamado de corregência, um período de preparo que os pais faziam quando estavam velhos, doentes e quando já queriam dar uma certa experiência para os seus filhos, tá? Então, eu acredito que o Tiglat-Pileser seja, na verdade, filho do Pul e não que Pul seja, na verdade, o Tiglat-Pileser. Esse versículo mostra isso de uma forma mais evidente. Continuando, o que é esse Tiglat-Pileser ou Tiglat-Pileser, sei lá como é que pronuncia, rei da Assíria? O que ele fez? Ele veio contra Israel e ele conquistou várias cidades, várias regiões, na verdade. Ele conquistou Igion, Abel-Bet-Maaca, Janoa ou Yanoa, Quedes, Hazor e as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naftali. Além disso, ele levou os habitantes dessas regiões para a Assíria. Isso foi literalmente uma deportação em massa de grande parte do pessoal de Israel. Já uma prévia do que vai acontecer de fato, completamente com Israel, no próximo rei, que a gente vai falar dele agora. Então, como é que foi a morte de Peca? Da mesma forma que Peca conspirou contra Pecaías e reinou em seu lugar, agora Oséias, filho de Elá, ele vai conspirar contra Peca e depois ele vai reinar em seu lugar. Bem, esse depois eu vou explicar já, tá? Outros detalhes da vida de Peca, eles ficaram registrados no antigo livro da história dos reis de Israel. E agora eu já vou falar porque Oséias conspirou contra Peca e depois ele reinou, tá? Eu queria só falar que esse estudo aqui que a gente está falando e vários outros detalhes acerca dos reis de Israel e de Judá vão estar no nosso curso completo de cronologia bíblica. É um curso mesmo, completo. Ele tem as aulas, tem aulas que não estão no YouTube, são informações explicativas acerca dos mapas, são vários mapas, tabelas que tem lá. E aqui eu quero mostrar para você um determinado mapa sobre a história dos reis de Israel e de Judá. Lá em cima começa o primeiro rei, Saul, né? Depois de Saul,
Davi, Salomão, a divisão do reino, do lado de cá, do lado direito, os reis de Israel, do lado esquerdo, os reis de Judá, e assim vai. Então vamos descer para quem nós estamos falando aqui agora. Essas setinhas que você vê ao lado são os profetas, tá? Você viu vários profetas, Jonas, Amós, e aqui a gente vai chegar no pessoal aqui, ó. Nós já estamos no penúltimo rei de Israel, chamado Peca, que matou Pecaías. Aqui fica mais fácil, né? Pecaías reinou 2 anos, Peca matou ele, reinou no seu lugar durante 20 anos. No 20º ano de Pecaías, ele foi morto. Por quem? Por Oséias, filho de Elá. Porém, até que Oséias, filho de Elá, assumisse o reinado, passaram-se 7 anos e meio. Então Oséias assume, reina durante 9 anos, e aqui encerra-se o reino de Israel, já é uma prévia do que a gente vai falar do próximo rei, porque o rei da Síria, de fato, ele vai vir, né, e vai conquistar Samaria, vai deportar o pessoal daqui de Israel para a Síria e vai trazer pessoas de fora para cá, e aí vai dar o início àquela turma do pessoal que a gente chama de samaritanos. Lembra que os judeus não se dão com os samaritanos? Tem toda uma trajetória, a gente vai deixar para falar isso aqui no livro, na história de Oséias. Porém, você vê que Oséias mata o Peca e passam 7 anos e meio, né? Provavelmente um período de disputa, guerra civil, ou disputa pelo trono, um período sem rei, né? Os detalhes, como a Bíblia diz, eles ficaram registrados aonde? No livro da história, no antigo livro da história dos reis de Israel, né? Agora, a gente consegue saber isso pelas próprias informações bíblicas. Quando você pega, por exemplo, aqui que Peca começou a reinar no ano que morreu o rei Uzias, reinou durante 20 anos, e logo depois que ele morre, não é o período que Oséias começa a reinar, porque seria no 4º ano de Acás, né? Oséias começa no ano 12º de Acás. Então, esse é o detalhe que faz com que a gente saiba com perfeição aqui que ficou um período sem rei, um período de disputa, onde a Bíblia não informa como que aconteceu isso. Porém, o próximo rei, de fato, vai ser o Oséias, filho de Elá. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse estudo acerca do rei Peca, rei de Israel. Deixe o seu gostei. Se tiver alguma observação, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.